Queridos, bom dia, que a paz esteja com vocês. Hoje é dia 6 de abril de 2026 e nós estamos dando início no nosso jejum da vitória. Queridos, será um jejum com propósito, tá? Por isso ele deve ser voluntário e voltado para a glória de Deus. Nós vamos fazer um jejum parcial. Vamos nos abster de uma comida, de algo que nós muito gostamos. Mas enquanto isso, queridos, nós vamos rasgar o nosso coração, vamos nos voltar para Deus com sinceridade, com muita oração e leitura bíblica. Como são 21 dias, o Evangelho de João, ele tem 21 capítulos e é um evangelho muito propício para esta leitura de jejum. E nós escolhemos, então, o Evangelho de João, porque, não sei se vocês conhecem, mas é uma das obras literárias mais importantes do mundo. E ele foi escrito no final do primeiro século. Quando o Evangelho de João foram escritos, os 3 primeiros evangelhos, chamados sinóticos, já circulavam no meio dos cristãos já há mais de 20 anos. E ele foi escrito quando quase todos os apóstolos já tinham morrido, já estavam mortos. E foi escrito justamente para combater o gnosticismo. A língua grega naquela época, queridos, era universal. E o apóstolo João escreve para combater uma tese grega, que dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Sendo assim, Cristo não é divino. Eles pensavam que se a matéria é má, então ele não pode ser Deus. E João escreveu este evangelho justamente para provar ao gnosticismo que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. E o apóstolo João, então, ele nos revela, ganhando luz no versículo 1, do capítulo 1, do Evangelho de João, ele nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. E aí, querido, nós sabemos então que verbo? Verbos são palavras. E palavras nós podemos julgar, nós podemos conjugar, porque a palavra não está sujeita a tempo, né? E nós entendemos que tempo é uma categoria humana. Nós não entendemos a eternidade, queridos, porque a eternidade é um atributo exclusivo do nosso Deus mesmo. Então, por estas duas razões, nós vamos então ler o Evangelho de João. E aí, então, nós entendemos que o jejum, ele é uma prática espiritual, devocional, focadas na busca da intimidade com Deus. Não só intimidade, mas arrependimento, busca do poder de Deus, e esse poder é espiritual. Nós entendemos e sabemos também, queridos, que os patriarcas jejuaram, que os profetas jejuaram, que Jesus jejuou, que os apóstolos jejuou, que a igreja primitiva jejuou e nós também jejuamos, porque nós também somos povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Então, o jejum é uma prática do Novo e também do Antigo Testamento. Jejum, queridos, não é uma barganha com Deus. Não jejuamos para barganhar, nem para fazer dieta, né? É um tempo de mortificar a carne, pedir perdão a Deus, buscar direção espiritual. E jejum é como que se nós tivéssemos fome de Deus. Abster do pão da terra para se alimentar do pão do céu. Vamos nos abster do bom para o melhor, né, queridos? Vamos alinhar a nossa vida com a vontade do nosso Deus nesse tempo precioso que Deus nos oferece, que Deus nos dá a oportunidade de fazermos juntos este jejum,
maravilhoso. Queridos, como é um tempo precioso, vamos fazer neste momento uma oração para iniciarmos, né? Senhor Deus, Tu és misericordioso e neste momento quero dar início a esse tempo de dedicação ao Senhor. Enquanto nos abstemos de alimentos físicos, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos alimente do celestial com a sua palavra, Senhor. Quero te pedir também que o Senhor renove o nosso coração e que o Senhor não permita que nós venhamos a nos perder com as distrações, Senhor. Que nós não possamos distrair enquanto jejuamos. Que o Espírito Santo levante irmãs, irmãos, para jejuar, Senhor Jesus, para consagrar a sua vida. E à medida, Senhor, que a fome aumenta, que também o Senhor aumente a nossa fé. Enquanto o nosso corpo, Senhor, anseia pela refeição, que a nossa alma possa desejar mais e mais do seu Espírito. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo dia, em nome de Jesus.